Bom dia! Sejam bem-vindas à Terapia pela Palavra. Olha que o título de hoje desperta curiosidade, hein? Eu ficaria curiosa. Cuidado com o que você quer, porque você pode conseguir. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Malopes. Bem-vinda, meninas. Bem-vindas. Esse título desperta um pouquinho de curiosidade, né? Cuidado com o que você quer, porque você pode conseguir. Peraí, mas se eu quero, não é para conseguir? Não necessariamente. Bom dia, Andressa, bem-vinda. Não necessariamente, porque será que o que você quer é aquilo que é o bem para você? É o que é o bem para a sua vida? E hoje, seguindo a nossa terapia pela palavra, nós vamos seguir em Êxodo e vamos falar sobre a Páscoa. Sobre uma celebração que aconteceu antes do povo do Egito, antes do povo hebreu ser libertado do Egito, antes deles irem embora. E aí tem duas lições muito importantes aqui que eu extraí desse capítulo para você, e que são assim, olha, regras de ouro para a nossa vida, para que a gente viva bem e para que a gente não viva refém. Quando eu digo aqui, cuidado com o que você quer, porque você pode conseguir, eu vou falar para você hoje sobre aparelho psíquico e sobre uma parte do seu aparelho psíquico que é a parte mais infantil, mais imatura. É aquela criança birrenta que quer o que quer, na hora que quer. Bom dia, Geisa. Que é o id. É a parte do impulso do seu aparelho psíquico aí. Vou explicar para você dentro do nosso tempo aqui o que der para eu falar para você rapidamente, de forma muito clara, para que você entenda, tá? Mas primeiro, vamos à palavra. Eu quero ler para você sobre o que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar da Páscoa. E aí todo mundo, pensando em Páscoa, todo mundo tem os dois significados para Páscoa. O basicão do mundo, né, que é o que todo mundo sabe, Páscoa é o momento de caça aos ovos, é o coelho, é o ovo, é um monte de chocolates. E, obviamente, que Páscoa não é isso para nós cristãs que sabemos o verdadeiro significado da Páscoa, que é a morte e ressurreição do nosso Salvador. Mas antes disso ainda, lá no Antigo Testamento, Páscoa teve um outro significado, que houve um sacrifício lá no Antigo Testamento e esse sacrifício foi ressignificado com a morte de Jesus na cruz. Porém, nós conseguimos extrair um sacrifício dentro da um sacrifício, ó, tô até misturando as bolas aqui. Nós conseguimos extrair uma lição dentro da psicologia positiva da celebração da Páscoa. E eu vou falar sobre isso para você hoje. Então vamos lá, para você entender. Capítulo 12 de Êxodo. Então, nós falamos até o capítulo 11 ontem. Alessandra, bom dia, bem-vinda. Nós falamos até o capítulo 11, onde nós falamos das 10 pragas e do quanto a gente precisa se posicionar para a gente se libertar da influência das pragas aí na nossa vida, né? Daquilo que nos atinge, que quer nos derrubar, mas que a gente tem total condição de sair desse lugar, certo? Se você não assistiu, volta lá e assiste. Aliás, assiste a série toda de Êxodo, desde lá do começo, para você entender. Primeiro, lá atrás, nós fizemos a série Raízes, que é do livro de Gênesis, que é para você entender as suas raízes, o quanto os seus antepassados afetam a sua vida. Então a gente falou de constelação sistêmica familiar, das bases aí, falamos muito dessa influência de geração para geração. Depois nós fizemos a série Identidade no livro de Daniel. Então, existe a sua formação e existe as influências desses antepassados, as memórias emocionais desses antepassados, e depois o que você recebe aqui dos seus estímulos e que determina aí a sua identidade. E aí, com a sua identidade compreendida e formada, a gente entra então em Êxodo na série Movimento, que é o momento em que o povo de Deus saiu do lugar e foi para um lugar de libertação. Só que eles demoraram, uma viagenzinha que ia demorar aí 3 dias, eles demoraram 40 anos. E a ideia aqui do Terapia pela Palavra, para que você não demore todo esse tempo, ok? Fernanda, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Alessandra. Não me lembro se eu já te cumprimentei aqui. Karina, bom dia, bem-vindas, meninas. Bom, então, gente, o que acontece? Pensando na série Movimento, houve as 10 pragas e aí Faraó finalmente decide, então, liberar. Ele, na verdade, ele expulsa o povo de lá do Egito, né? Porque houve a morte dos primogênitos. Imagina, o faraó perdeu o filho dele, inclusive. Então, imagina a dor daquelas pessoas. E não quero nem entrar aqui no mérito, nossa, mas que Deus é esse que mata a criança e tal, porque sempre tem esse tipo de questionamento. Gente, isso é algo... eu falo que tem coisas que a gente, nessa terra, a gente não vai entender. E talvez nem na eternidade a gente entenda. Mas eu, como curiosa e falante que sou, eu sempre brinco aqui quando a gente conversa, meu marido fala, nossa, coitado, eu não quero nem ser Jesus, viu? Quando você for pra lá, não quero nem estar na pele dele. Eu falo, ai, Will, eu vou falar, Deus, Jesus, senta aqui. Explique pra mim uma coisinha. Viu, como é que foi isso? Não que eu duvide, mas só a título de curiosidade. Gente, tem tantas coisas que nos deixam curiosas, pensativas. Não sei vocês, eu fico muito pensativa a respeito da palavra de Deus. Só que eu escolho acreditar na soberania de Deus e na bondade e amor de Deus. Então, ainda que eu não tenha todas as respostas, eu escolho acreditar no meu Pai, porque eu vivi com Ele experiências suficientes para entender o quanto Ele me ama e o quanto a vontade dEle para minha vida de verdade é boa, agradável e perfeita. Então, ainda que você tenha suas dúvidas aí, eu te peço, vai buscar resposta. Tati, bom dia, bem-vinda. Vai buscar respostas. Vai fazer você mesma os seus estudos, vai para o seu momento de oração e de intimidade com Deus. Agora, fé é uma questão de escolha. Então, ainda que nós não tenhamos todas as respostas, eu, Priscila, particularmente, escolho acreditar e escolho entender que houve a morte dos primogênitos lá na 10ª praga, houve sofrimento de pessoas inocentes. Não sabemos o porquê, não temos todas as respostas, mas eu escolho acreditar na soberania de Deus e na vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, e principalmente no amor dele que não falha. Então eu escolho acreditar nisso, tá? Fechando parênteses aqui, vamos para o capítulo 12. Então no capítulo 12, Deus, ele começa a dar instruções para Moisés e Arão para eles celebrarem a Páscoa. Aqui já fica a primeira lição para você. Celebrar, mas como celebrar se eles ainda estavam cativos? Porque os primogênitos ainda não tinham morrido nesse momento da orientação da celebração, né? Na 10ª praga que a gente leu aqui no capítulo 11, a gente entende que ele falou tudo para Faraó, tal, e a gente entende que a partir daquele momento Faraó vai fazer o movimento de liberar o povo, né? Mas ainda não aconteceu. E aí, Moisés e Arão, eles recebem as instruções. Moisés recebe, né? Arão era só o porta-voz. Recebe as instruções para celebrar a Páscoa. Mas celebrar, eu nem tô liberto ainda. Eu ainda tô no Egito. Eu vou celebrar o quê? Uai, você vai celebrar a certeza de que Deus cumpre o que promete. Ele não prometeu a libertação para aquele povo? Então, eles vão celebrar antes mesmo de entender. E aqui vem, gente, um movimento da psicologia positiva, que não é aquele lance de o segredo, que a gente já ouviu muito por aí, de põe uma foto na sua parede de uma mansão, fica olhando para ela, vibrando nela, que você vai conquistá-la. Não tem nada a ver com isso. É o que a própria Bíblia fala, manter na sua memória o que te traz esperança. E é assim, gente, vamos pensar nas neurociências? É assim, através das neurociências a gente entende que o que a gente pensa é processado ali e cria conexões neurais para nós. Então vamos pensar no seguinte, você tá lá pensando... vamos pensar num bem material, algo mais subjetivo aí, que todo mundo acaba
tendo essa necessidade. Vamos pensar num teto aí sobre a sua cabeça, uma casa, casa própria. E aí você fica lá, nossa, eu quero minha casa própria, eu quero minha casa própria. Só que você fica lá usando a teoria do segredo. Você põe a foto da casa lá e fica olhando para casa como se alguma coisa fosse acontecer. Não é isso. Mas é você vibrar em direção daquilo que você quer. Eu tô usando um exemplo de algo material que é bem supérfluo em relação ao que a gente precisa essencialmente, né, na nossa alma, mas é só para ser um exemplo prático para você, de fácil entendimento. Então, assim, você quer isso, e aí você começa a vibrar naquilo, a manter na sua memória o que te traz esperança. Com isso, você começa a ser estimulado a fazer o quê? Então tá bom, então eu vou pensar aqui o que eu tenho que fazer. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que dobrar meu rendimento, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu tenho que me posicionar desta forma. Não, tô com vontade de ir pra loja e gastar todo o meu dinheiro lá numa bolsa maravilhosa. Não, mas peraí, eu tenho um objetivo. Eu tenho a minha casa para comprar. Bom dia, Mariana, bem-vinda. Eu tenho um objetivo aqui. Então, quando você foca naquilo que te traz esperança, você ganha estímulo para fazer o que tem que ser feito para atingir o resultado que você quer. Então, são pequenos movimentos que você vai fazendo para atingir um resultado final maior, certo? E aqui Deus orienta o povo a celebrar a saída do Egito, ainda que eles estejam ainda no Egito, mas mantenham na memória o que traz esperança para vocês. Celebrem esse momento de libertação. Com isso, vocês já vão se conectando com a possibilidade real da libertação. Tanto que isso aconteceu no dia seguinte. Então, não importa a bagunça que esteja aí, sabe? A dor que esteja aí no teu coração, confusões emocionais, traumas, sabe? Lembranças do passado que você tem que elaborar. É o que eu sempre falo, busque ajuda, busque um profissional de qualidade, faça com que tudo isso aí encontre um lugar dentro de você para se acomodar com a ajuda certa, porém, tente manter sempre na sua memória aquilo que te traz esperança, o alvo. Não olha aqui para a dor, olha para o alvo. Olha lá para frente, o que você quer conquistar lá na frente? Olha, uma técnica, né, que na época em que eu estava tentando engravidar, eu estava para me formar ali em psicanálise e tal, estava em vias de finalizar, e nós fazíamos a análise didática, né? E a análise didática é você estar em processo terapêutico com uma profissional que é professora também, e junto com esse processo terapêutico no qual você está se trabalhando, você também está aprendendo. Então eu levava um conteúdo e a minha professora na época, tá, o que você entende disso? Eu entendo que isso vem disso, que vem daquilo. Então assim, eu mesma dava o caminho para minha cura naquela situação e com ali a orientação dela, né? E aí houve um momento, então, eu tentando engravidar, muito tempo tentando engravidar e não conseguia, descobrir endometriose, e fiz cirurgia, e fiz fertilização in vitro, e fiz isso, fiz aquilo. Eu estava destruída emocionalmente, destruída. Vi coraçãozinho subindo aqui, gente. Ai, que bom que vocês estão se conectando aqui com o que eu tô falando. Eu estava destruída emocionalmente, eu já não tinha mais forças e eu já não conseguia mais nem me imaginar com meu bebê. Porque eu já estava começando a orar assim, Senhor, se for da tua vontade, Deus, por favor, mantenha isso no meu coração. Mas se não for, eu aceito. Se não for para eu ser mãe, eu aceito a tua vontade, mas só tira isso do meu coração, porque tá doendo muito. Então me ajuda a não querer mais isso. E a minha oração era essa, porque eu realmente sempre fui muito submissa à vontade de Deus. E eu não tenho medo algum de dizer isso. Porque nós queremos muitas coisas, e é disso que nós vamos falar aqui daqui a pouco, que é do id, que é a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso impulso. Mas nem tudo que a gente quer é bom pra gente, por isso o título dessa mensagem. Cuidado com o que você quer, porque você pode conseguir. E na ignorância, no sentido do saber, né? Eu não sabia se Deus tinha maternidade pra minha vida, se aquilo era plano dele pra minha vida. Então, eu já comecei a orar dessa forma. Se não for seu plano, ok, Senhor, eu aceito. Só me ajuda. Porque tá doendo, eu quero meu bebê. E aí, em um dos momentos ali dessa análise didática, eu aprendi sobre técnica projetiva e eu comecei então a projetar. Eu projetava o meu bebê.
na minha mente, mas tudo. Desde o momento ali em que eu recebia o resultado positivo, até contando para o meu marido, contando para a família, os meses se seguindo, a gestação, o quartinho, como que eu ia arrumar, sabe? Eu projetava aquilo e aquilo foi enchendo o meu coração de esperança e foi me dando mais estímulo para fazer o que eu tinha que fazer sem dor. E também me mostrando, e aí, junto com isso o trabalhar da espiritualidade, obviamente, porque isso para mim é prioridade. Então eu buscava em Deus, eu orava e eu buscava direção. E aí num determinado momento eu engravidei, abortei. E aí foi muito difícil retomar. Muito difícil retomar. Nossa, eu tive que tirar forças assim de onde não tinha. E aí entra o sustentar do espírito no altar do Senhor, que é o que eu sempre falo para vocês, sustentar o seu espírito para que você tenha profundidade nas suas buscas emocionais e físicas. Então, sustentando o meu espírito, eu segui ali com a minha busca e sempre falando, Deus, se não for da tua vontade, só que aquela vontade só crescia no meu coração, então eu no meio ali da minha confusão emocional, imagina, entupida de hormônios de fertilização in vitro, imagina a confusão que tá vindo, porque o meu corpo estava confuso, hormonalmente falando, então isso afetava as minhas emoções. Então quem que me segurava? Meu espírito conectado a Deus, porque o resto tava uma bagunça. E aí eu fui seguindo, aí eu me recuperei do aborto, me conectei de novo com essa verdade, com essa vontade e fui fazendo a minha técnica projetiva. Isso é manter na memória o que traz esperança, isso é a psicologia positiva, não é o segredo, catar a foto de um bebê e ficar olhando ali, um bebê vai se materializar na minha barriga, vai, não é isso. É eu me conectar com o que eu quero e trabalhar para o que eu quero. Então eu melhorei ainda mais a minha alimentação, eu fazia exercício, eu aprimorei ainda mais o meu relacionamento com Deus, eu fui me nutrindo de coisas boas, física, emocional e espiritualmente, e fui fazendo o que tinha que fazer, até que a minha médica virou e falou assim, olha, você vai ter que se submeter de novo a uma fertilização. E aí eu, de novo, coloquei nas mãos de Deus e falei, Senhor, me ajuda. Porque a minha vontade de fazer isso é zero. E aí fiz um acordinho lá com Deus, pedi para ele falar comigo através do meu marido, porque a primeira FIV que eu fiz fui eu, no atropelo, vou fazer, pronto, acabou, né? Meu marido, coitado, só ficou me olhando assim, só fez sim, tá bom, sim senhora, sabe assim? Bem nesse sentido mesmo, porque era um sonho demais de ser mãe, então eu não pedi opinião, eu só falei, estou fazendo, já paguei, inclusive, tá? Tá feito o negócio, agora a gente só tem, já dei o sinal lá, agora a gente só tem que trabalhar para cumprir com o combinado. Enfim, gente, confusão mesmo, para você entender que não importa a dor e a confusão que estejam aí dentro de você, você consegue exercitar o que eu tô te sugerindo aqui, que é celebrar mesmo no meio do caos, porque eu imaginava o meu bebê e eu celebrava o meu bebê. Eu criei na minha cabeça ali, nas minhas técnicas de visualização, eu criei todos os momentos, o parto, fui até a festinha de 1 ano, gente. Olha que na festa de 1 ano efetiva do meu filho, eu me lembrei de tudo isso. E eu ri e chorei ao mesmo tempo, agradecendo ao Senhor, falando, oh meu Deus, só o Senhor mesmo para sustentar as loucuras da nossa mente, né? Enfim, gente. Então, primeira lição aqui do capítulo 12 é você celebrar mesmo no meio do caos, em meio ao caos. Você celebrar e confiar, que foi isso que Deus orientou. E aí Deus falou ainda, dando uma orientação, que aí vem a segunda lição para você, que é, ele dá toda a orientação sobre o sacrifício que vai ser feito, que é o cordeiro, que depois virou o cordeiro de Deus, que é Jesus, né? A gente vai chegar lá. Mas ele dá toda a orientação sobre o sacrifício, sobre como eles iriam comer a carne daquele cordeiro, o que fazer com o sangue daquele cordeiro. Depois você lê lá no capítulo 12 para você entender, que eu não vou conseguir aprofundar, tá? Mas dando todas as orientações, no meio delas ele fala assim, ó. Se a família... Cada homem deve separar um cabrito ou cordeiro para a sua família, um para cada casa. Mas se a família for pequena demais para um animal, ele deve ser dividido com um vizinho, de acordo com o número de pessoas. Leve em conta a quantidade que cada pessoa irá comer. Aqui fica a segunda lição para você. Primeiro, já celebre a sua vitória, já visualize
aquilo que você quer alcançar, para que você crie conexões neurais suficientes para liberar hormônios suficientes para o seu corpo para te dar estímulo, para te dar ânimo, vigor físico e emocional, para você batalhar ali rumo ao teu sonho. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, quando você estiver aí em meio às suas conquistas, pode ser que aconteça algo com você que eu vejo acontecer muito em trabalho terapêutico, que é as pessoas não conseguem desfrutar das conquistas. O caminho foi tão pesado, foi tão árduo, que quando a pessoa chega lá, ela não consegue desfrutar. Então, uma pessoa que teve um problema financeiro por uma vida, quando ela está em abundância, ela não se dá o luxo de fazer algo por ela, porque ela se sente uma pessoa privilegiada e merecedora. Onde já se viu eu estar aqui nessa situação e pessoas passando por determinadas situações muito graves, ou então mesmo dentro de uma família, né? Eu estou numa situação tão privilegiada e de repente pessoas da minha família não estão. E as pessoas não conseguem se conectar com o desfrute. E vou ainda um pouco antes disso, um pouco antes de chegar nesse ponto de desfrute financeiro. Somente no desfrute de você mesma, da sua companhia, no desfrute da bênção do teu lar, no desfrute do descanso. Tem gente que não consegue descansar. Fala pra mim se você é uma dessas que não consegue descansar. Que trabalha, a hora que tá parada lá de perna pro ar, de repente que pode pôr um filminho ali pra assistir, vem uma culpa. Nossa, mas eu não tô fazendo nada. Não, mas o mundo aí tá aí fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo e eu tô aqui fazendo nada, assistindo um filme. E a pessoa não consegue descansar. Tô vendo o coraçãozinho chegando aqui. Tem gente conectada com isso? Então eu quero te dizer, sai desse lugar. Você merece, até Deus descansou, viu, queridas? Até Deus descansou. Ele fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Então, uma coisa importante para você, descanso é importante e outra, não ficar ouvindo o blá 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 de pessoas que querem atrapalhar a sua caminhada. Uma vez eu ouvi uma frase e eu dei muita risada. Uma pessoa, dentro do ambiente de trabalho, eu trabalhava no mundo corporativo, e aí tinha um amigo lá fazendo um trabalho e a gente trabalhava por cronograma, então a gente tinha data para entregar as nossas coisas. E aí ele estava dentro do cronograma dele, eu também, a gente estava fazendo um trabalho em conjunto, mas aí veio a nossa gerente, que era muito acelerada, e veio assim: Priscila, fulano, como é que tá? Como é que tá o negócio aí? Não sei o quê. Vocês vão conseguir entregar? Mas vocês vão conseguir entregar? E era tipo, terça-feira a gente tinha que entregar na sexta, sabe assim? Eu só olhei assim, antes de eu responder qualquer coisa, ele virou pra ela e fez assim: você sabe por que Deus fez o mundo em 6 dias? Aí ela, não. Aí ele, porque não ficava ninguém perguntando no ouvido dele o tempo inteiro se ele ia conseguir terminar. Aí ela olhou, aí ele simplesmente fez, sozinho lá, quieto no canto dele. Fez em 6 dias, tudo, e no 7º ainda descansou. Então fica na sua aí, fica tranquila que a gente vai entregar na sexta-feira. Porque ela era muito acelerada, né? Então em todo tempo ela ficava cobrando a gente, ela não dava nem tempo pra gente parar pra pensar. E eu dei muita risada com aquilo. Então é isso. No meio aí de você fazer, você celebrar antes mesmo de alcançar, e depois de você alcançar, você conseguir desfrutar, e mesmo que você esteja no caminho, só siga aí, ó, no seu tempo. Faz o que tiver que ser feito do seu jeito e no seu tempo, e não fica dando ouvidos pro povo por aí, porque aí você consegue alcançar. E quando alcançar e estiver desfrutando, também não fica dando ouvidos para esse povo que fica assim, ó, você tem que produzir, você tem que ser alta performance, você tem que isso, você tem que aquilo. O que eu tinha que fazer eu já fiz, agora eu vou descansar. Eu vou desfrutar. E daqui a pouco vai chegar o momento de fazer de novo, aí eu vou lá e faço de novo. Certo? Então, eu quero deixar isso também para você. E aí, seguindo aqui as instruções, então, Deus dá todas as instruções para a Páscoa, para eles prepararem a Páscoa, tudo que ele vai comer e tal, e para eles comemorarem isso antes mesmo de saírem. Então, eles celebram antes de conseguirem sair, certo? E Deus fala assim ainda para eles: vocês vão fazer isso
durante X tempo lá, ele dá o tempo lá, que eram 7 dias da festa dos pães sem fermento, tal. Tem um monte de diretrizes aqui, né, que Deus dá para eles, que os judeus seguem isso até hoje, e nós não seguimos mais. Por quê? Porque nós não precisamos mais do cordeiro, nós não precisamos mais sacrificar o cordeiro, nós não precisamos mais ficar conectados a pão sem fermento, a nada disso. Por quê? Porque nós temos o pão da vida, que é Jesus. E nós temos o próprio Cordeiro, que tirou todo o pecado do mundo por nós, que é Jesus. Mas aí com isso, com essa observação toda, de tudo que eles tinham que fazer, eu me conectei com uma informação principal. A orientação de Deus ali para eles era renúncia. Renunciem e celebrem ao que é bom. Renunciem ao medo que vocês estão por ainda serem escravos do Egito. Renunciem à dúvida se vão sair ou não do Egito. Renunciem à vontade de ficar aqui, que é ruim, mas é o seu lugar seguro. Porque tem pessoas que preferem o ruim conhecido do que o desconhecido, que pode até ser maravilhoso, mas é desconhecido, então tem medo do desconhecido. Então, para mim, com todas essas orientações, era Deus preparando ali a alma deles, as emoções deles para o que viria, e falando para eles: renunciem às vontades. E aí vem o que eu quero falar para você sobre o ID. Existem coisas aí dentro de você que levam você para lugares que não são bons. O ID é uma parte do seu aparelho psíquico que é a parte da impulsividade. Então, vem um desejo assim bem forte em você. Então, por exemplo, você tá de dieta e te dá uma vontade absurda de comer um pudim de leite condensado. E aí você cede ao desejo, vai lá, pega um pudim inteiro, senta e come de colher na frente da TV assistindo um filme, sabe assim? Bem descompensada. Isso é você cedendo aos desejos do seu id. Gente, todo mundo fala do ego. Porque o ego, porque não sei o que lá, porque resista ao seu ego e não sei o que lá do ego. Vocês precisam entender que o ego é você mesma, e é o ego que sente e que avalia o que vai fazer. O ego, ele só precisa ser trabalhado, mas ele é seu amigo. O problema dentro de você é o id. Porque o id é a sua parte infantil e impulsiva, só que ele também não é só problema, porque o id também é a sua parte criativa, é a sua parte destemida, então também tem coisas muito boas no id. Porém, quando o seu ego está fragilizado, o seu id vem e traz os impulsos piores para você. Sabe, tudo aquilo que você sabe que você não pode fazer, que existe aí já o estabelecimento de um juízo de valor dentro de você, e você sabe que aquilo não é legal, fere seus princípios, fere seus valores, mas o id vem: vai, você merece. Vai, faz, boba, não tem nada, ninguém tá vendo. Faz. Não, mas você merece tanto. E às vezes nem é algo escandaloso que ninguém possa ver, não. Às vezes é alguma coisa que você faz e que tá ok, que ok aos olhos dos outros, mas não é o bem para você, não faz bem para você. Então, o que eu quero deixar para você? Cuidado com os impulsos do seu id, não ceda. E a Páscoa aqui no capítulo 12 de Êxodo, para mim, o maior significado é renúncia. O povo hebreu teve que renunciar ao medo, à dúvida, renunciar ao conhecido, para ir rumo ao desconhecido com um cara de 80 anos de idade, que naquela época a gente já sabe que é equivalente aos 80 de hoje mesmo, a gente já aprendeu isso nas lives anteriores. Então, um cara de 80 anos de idade que nem conseguia falar com eles, que tinha que ficar fazendo um telefone sem fio, ele recebia de Deus, passava pro irmão, o irmão passava pro povo. Então, eles nem sabiam direito se a mensagem estava certa ou estava torta. E eles tiveram que renunciar a tudo isso e simplesmente confiar. Certo? E mais, eles tiveram que renunciar a práticas que eles já estavam, com as quais eles já estavam familiarizados ali na terra do Egito. Porque eles já tinham algumas práticas ali dos egípcios, que eles começaram a se misturar com a cultura egípcia. Mas eu nem vou me aprofundar nisso, porque a gente não tem tempo. Mas havia já uma mistura de cultura. Então, os hebreus, eles já estavam se distanciando das raízes deles. E eles tiveram que renunciar a tudo isso.
fazer um caminho de volta à cultura deles, aos valores deles, às raízes deles e confiar no Deus que eles ouviam dizer que era o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E hoje, o que a gente tem que renunciar? A gente fala bastante sobre renunciar ao pecado. Então, quando Jesus morreu naquela cruz, ele morreu para nos trazer a redenção, para nos trazer a chance de fazermos escolhas melhores. E para isso a gente precisa renunciar ao pecado e se conectar à cruz e aceitar a salvação e a soberania desse Jesus na nossa vida, ok? Mas, além disso, como aqui é terapia pela palavra, eu quero falar com você sobre a renúncia em relação às suas emoções. Você renunciar ao seu medo, renunciar ao que te prende no lugar em que você está, renunciar ao conforto de estar num lugar que você conhece e que te impede de sair por medo do desconhecido, renunciar a coisas que você faz que você já sabe que não são bem para sua vida, a coisas que você come, que você bebe, a práticas que você tem, tudo que você faz e que vão lá e jogam lama nas suas emoções e que detonam as suas emoções e deixam você num lugar de pó, de pano de chão para alguém pisar. Eu quero que você pense hoje sobre renúncia e sobre o que você quer para a sua vida, porque como eu coloquei no título, cuidado, você pode conseguir. Pare e pense se você está sendo guiada por uma necessidade infantil, imatura e impulsiva do seu id, ou se você usa o seu id na forma mais funcional, que é receber dele todos os estímulos. Vem, mas eu tenho um ego trabalhado, eu recebo tudo e vou separando. Opa, id, esse aqui não, tá maluco? Não, esse aqui não. Ah, esse aqui dá pra fazer, vamos guardar aqui, vamos pensar melhor. Ah, esse aqui, esse eu não tenho certeza, vou deixar aqui e vou analisar melhor. Ah, esse aqui, beleza. Tudo que existe em você, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Você é um ser dual. Você não é 100% boa e nem 100% ruim. Você tem os dois dentro de você. Então, tudo o que te constitui vai ter prós e contras. Você precisa se conhecer, se trabalhar e saber como usar todas as ferramentas que existem dentro de você, até mesmo nesse id maluquinho, também tem coisas muito maravilhosas nele. Usar tudo que existe dentro de você para te colocar no caminho de alcançar o fim que você merece, porque a palavra de Deus diz que é isso que ele tem para você, que ele te ama a ponto de dar para você o fim que você deseja. Você só tem que alinhar o seu desejo. Alinhar para os seus desejos estarem condizentes com os desejos dele para a sua vida. E isso você vai saber olhando para o que o seu coração sente a partir do que você deseja. Sente desassossego? Sente angústia? Então, dá uma pisadinha no freio aí, tem alguma coisa errada. Sente paz? Sente alegria? Sente entusiasmo? Vai que é sua, vai que é seu, vai que esse sonho você vai alcançar, ok? Então, para resumir, capítulo 12 eu quero deixar claro, gravado aí na sua mente. Primeiro, não importa o caos que tá aí, celebre a certeza de que dentro de você tem tudo o que você precisa para resolver o que tiver que ser resolvido e sair do outro lado, como o povo hebreu, cantando o hino da vitória. Segundo, não deixe de desfrutar. Desfrute e divida com as outras pessoas. Não se sinta culpada pelo que você tem e conquistou. Apenas desfrute e divida com quem você achar que merece esse compartilhamento. E terceiro, renuncie. Renuncie àquilo que você sabe que não é o bem para a sua vida. Renuncie. E você pode fazer isso. Combinado? Vamos orar para a gente finalizar? José, bem-vindo! Bom dia! Estamos terminando, mas a live vai ficar gravada, tá? Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento, por essas palavras. Muito obrigada por trazer para nós um entendimento tão profundo da sua palavra, que é tão rica.
E que a gente lê, não entende e passa diversas vezes pelo mesmo lugar e de repente o Senhor vem e abre o entendimento e a gente consegue então se conectar com a sua verdade maravilhosa. Muito obrigada, Deus. Que a nossa mente, que as nossas emoções e o nosso espírito, as três partes que nos constituem, estejam alinhadas em busca do resultado que a gente deseja. E na dúvida de qual seja esse resultado, nos guia, Senhor, nos direciona para a sua vontade boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Alcançou lugar aí no seu coração? Alcançou solo fértil aí no seu coração? Reverberou de alguma forma aí para você? Eu espero que sim. Espero que você inclusive transborde. Tem foguinho chegando aqui, hein? É isso aí. Amém, Karina. Gente, que tudo isso transborde no teu coração e alcance outras vidas. Pega essa live, encaminha. E não se esqueça, não posso deixar de falar, hein? Menos de um mês para o nosso encontro, você inteiro em 2024. Link tá na bio, clica lá, garante o seu convite que nós vamos falar sobre isso que eu falei hoje. Técnica projetiva é algo que nós vamos fazer lá na prática, hein? Você quer aprender a fazer técnica projetiva? Vai lá. Adquire o seu convite que nós vamos fazer na prática a técnica para que você entenda aquilo que você tem que guardar aí na sua mente para seguir para aquilo que você quer e deseja e merece. E ainda que não mereça, Deus ele traz coisas para nós, não é pelo merecimento, mas é pela graça dele. Então vamos fazer a nossa parte confiantes no Senhor, porque o amor dele não falha. Combinado, meninas? Beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!